Bom, dando início aqui então à apresentação dessa técnica de chute, muito conhecida por professores de cursinhos, de concursos. Eu sou Thalita Vanessa, sou professora de Geografia, trabalhei alguns anos no cursinho experimental do CRUSP e essa técnica já ajudou bastante gente a conseguir aqueles pontinhos finais que às vezes fazem muita diferença na contagem do gabarito, especialmente para aqueles estudantes que vêm de uma escola pública, egressos agora desse novo ensino médio, que muitas disciplinas inclusive foram tiradas, né, essenciais, que caem nos vestibulares, como história, né, eles não têm no terceiro ano. Então, vamos apresentar aqui para vocês como que é esta técnica. O princípio básico dela é que as alternativas corretas de cada letra, né, são 5, A, B, C, D e E, elas devem estar distribuídas de maneira equilibrada na prova. Então, uma prova de 90 questões, com 5 alternativas corretas, a média seria de 18 questões corretas de cada letra. E por quê? Imagina se uma alternativa tiver, por exemplo, 28 corretas e um abençoado resolve chutar tudo nessa bendita letra. Para a segunda fase vai em muitos cursos, mas a gente sabe que seria também difícil ele passar depois na segunda fase, né? De toda maneira, isso não seria justo. E as provas de vestibulares e concursos são auditadas para que isso seja equilibrado, né? Mas pode haver algumas pequenas variações sem sair da média, como a gente vai ver esse ano. Gosto de deixar esse alerta, que isso não é um milagre. Essa técnica ela ajuda aquelas pessoas que estudaram, porque quanto mais respostas que você tiver com certeza que você respondeu, maiores serão as chances dessa técnica funcionar. Logo vocês vão entender por quê. Bom, eu estou usando aqui o Notion, que é essa ferramenta que eu estou aprendendo a usar ainda, então vamos passear por aqui um pouco. Fiz aqui uma tabela com um banco de dados, né, com o gabarito oficial da prova branca. Então você vai estar aqui nessa linha, o gabarito oficial da prova branca e as respostas de um estudante desse gabarito. E aí depois eu marquei aqui quais que ele acertou e qual que ele errou para a gente poder fazer o nosso cálculo de alternativas corretas. Adiantei um pouquinho já aqui o nosso expediente. Opa, só um minutinho que eu preciso abrir as duas telas. É legal esse Notion que ele é gratuito. Tem a opção paga também, né? Mas a gente aproveita o que dá para usar de graça. Bom, aqui vocês podem ver que eu separei quantas alternativas corretas existiam na prova de cada letra. E aqui nessa outra coluna são as alternativas, as respostas corretas desse estudante, que inclusive tinha praticamente certeza de que tinha acertado essas questões, né? A gente sempre tem umas que a gente tem mais confiança. Como vocês podem ver no gabarito oficial da prova branca, e não sei se isso se aplica nas outras, essa mesma proporção, mas aqui dá para perceber, ó, 16 alternativas corretas a, 19 a B, 19 a C, 18 D, 18 E, somando aqui no total as 90 questões. O estudante ele respondeu, como vocês podem ver, 18 alternativas corretas A, 17 B, 16 C, 14 D e 16 da letra E. Então foram 74 questões, né? E aí dá a diferença das 16 que foram erradas. Então, ao fazer esse cálculo, o que a gente consegue perceber? Que é muito provável que a maior parte das outras respostas, aqui são as que ele respondeu com certeza, que as outras respostas corretas esteja aqui aonde ele menos respondeu, que ele colocou 11. A alternativa D aqui também, né, fica
uma boa possibilidade também de encontrar muitas alternativas corretas ainda perdidas na prova, naquelas que estavam em dúvida, naquelas que não fazia a menor ideia como responder. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, você vai ter que calcular na sua prova quantas alternativas que você acha que você respondeu certo de cada letra, né? Para você poder aplicar essa técnica. Nesse caso, vamos usar o exemplo aqui da letra A, que apesar de na prova oficial ser também a alternativa com menos respostas corretas, mas vocês podem ver que mantém a média de 18, né? Muda muito pouco. Mas mesmo assim, vamos fazer aqui um exercício aqui de aplicar um filtro e ver como teria sido a realidade desse estudante se ele tivesse aplicado essa técnica de chute. Vamos lá. A gente vai pegar aqui nas respostas, nós vamos filtrar não, a gente vai primeiro nas erradas. Vamos selecionar aqui. Estou aprendendo. Tudo que foi respondido errado. E vamos ver se tinha, dessas alternativas que ele respondeu errado, se tinha no gabarito oficial quantas com a letra A. Olha só. 1, 2, 3, 4. Se ele tivesse respondido a letra D, também teria 4 alternativas corretas. Vamos abrir aqui novamente que eu fechei sem querer. Olha, vamos ver aqui agora, por exemplo, no caso da alternativa B, que ele respondeu 17 corretas. Como que ficaria se a gente colocasse a alternativa B? Também teria 4 questões ainda corretas. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui na minha tabulação, porque não está fazendo sentido ter 4 ainda se tem 17, né? Eu acredito que tem alguma coisa errada aqui na tabulação. Mas, erros de cálculos aqui apresentados, mas vocês podem confiar que no geral é assim que funciona. E quanto mais alternativas corretas vocês tiverem respondido, maior vai ser a chance de vocês conseguirem acertar. Vamos fazer mais umas conferências aqui da alternativa C. A alternativa C teria só mais 2 corretas. Tem alguma coisa que eu marquei errado, realmente. Mas aqui nesse caso da alternativa A, aqui ele falou que faltava ainda 4, né, corretas. Então, assim, as chances sempre ficam muito maiores quando você faz essa tabulação. Então, agora eu quero mostrar um passo a passo da técnica de chute, para ficar uma coisa bem visual, assim, para vocês lembrarem lá no dia da prova. Então, naquele momento que vai fazer o rascunho do gabarito, né, que todos vocês já sabem que tem que reservar tempo com folga para o gabarito, né, melhor responder menos questões no gabarito, mas que lá estejam as respostas que você tem certeza, do que ficar perdendo tempo na prova tentando responder coisa que você não vai, de repente, naquele momento conseguir e perder a chance de ter um gabarito apresentado, né, com louvor, sem nenhum erro, que é muito chato perder ponto por causa de erro no gabarito. Então, o que você vai fazer no rascunho do seu gabarito? Você vai classificar, em primeiro lugar, as respostas que você tem certeza que estão certas. Depois, você vai classificar também as que você está em dúvida entre 2 alternativas. Não tem sempre aquele caso de 2 alternativas, que a gente fica entre a A e a D, né? E você vai ver também aquelas que não faz a menor ideia de como resolve. Essas provavelmente, inclusive, você nem vai perder seu tempo mais nelas, né? É provavelmente onde a gente vai aplicar a maior parte da técnica de chute. Essas aqui você vai deixar meio que
de lado mesmo, né? Foca nas que você tem maiores chances. Uma vez classificadas essas respostas, as que você acha que tem mais certeza, né, as questões, você vai fazer um quadro pequenininho, lá no seu gabarito, num cantinho da sua prova, onde for fácil de você visualizar. E aqui eu fiz um modelo de um quadrinho que eu sempre fiz para a gente marcar, né, que a cada fechou o quadro com uma diagonal são 5, né? E aí fica mais fácil de ir marcando e atualizando caso seja preciso, né? Eu pus aqui a numeração caso alguém não conheça esse tipo de contagem. Então vai lá e vai marcar, faz esse quadrinho aqui bonitinho. Aí fez esse quadro, o que você vai fazer? Vai rever com atenção as questões depois de fazer esse quadro. Você vai ver essas questões que você estava em dúvida entre duas alternativas. Ah, tinha 3 questões que a minha dúvida era entre a A e a D. Pode ser que eu encontre uma ou 2 alternativas corretas na D, se eu já considerar esse meu quadro, né? Claro que não é garantido que vai ser a D, né? Mas a probabilidade é maior. Então, você vai lá e analisa, vê se faz sentido e se sentir que é isso mesmo, marca a D. Depois que você fez essa revisão, né, você vai atualizar esse quadro novamente. Atualizou, né, fez a revisão das que você estava em dúvida entre duas alternativas, você volta e atualiza o quadro e marca mais quantas for preciso. E aí, somente depois dessa segunda revisão, né, que provavelmente você marcou mais algumas alternativas corretas, que você volta e aplica a técnica. E aí a técnica consiste em, sim, pegar a alternativa que você menos tiver respondido dessa atualização final, fechar os olhos e vai. Como vocês podem ver, não é muito meu forte a parte de exatas, né? E tive alguma dificuldade aqui na parte da tabela, né? Que até depois eu vou dar uma olhada aqui para buscar compreender o que estava errado. Mas eu estudei em escola pública também, né? Não tive uma série de conteúdos essenciais do ensino médio, do ensino fundamental, como muitos dos estudantes ainda hoje têm essa realidade no Brasil. Vou deixar aqui mais um pouquinho para firmar. E eu falo sem orgulho disso, né? Mas que eu passei na Universidade de São Paulo, eu passei na Unesp, passei na Unicamp, né? Nesses 3 vestibulares, graças a essa técnica de chute. Isso eu não digo com orgulho, mas foi algo que me ajudou realmente bastante, porque na parte de exatas eu não tive a oportunidade de estudar como é exigido, né? E não tive oportunidade por falta de oportunidade, né? Mesmo de oferecimento de um ensino público gratuito e de qualidade no ensino básico, e que dificulta tanto o acesso ao ensino superior público, né? Hoje uma realidade já bastante diferente, mas que ainda existe um grande gargalo aí para quem vem das escolas públicas. Desejo boa sorte a todos os estudantes, as meninas e meninos desse Brasil, menines que estão aí agora nessa fase tão importante, e que seja muito proveitoso tudo que vem agora dessa experiência universitária, que eu tenho certeza que está chegando na vida de vocês. Abraço!